A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero ler, vou ler aqui em João, capítulo 14, alguns versículos a seguir, para mostrar mais de uma vez outro texto bíblico que as pessoas tiram do contexto. E quando tira do contexto, muda completamente a mensagem passada. Aquela história, não existe um sujeito sem predicado. Então você não pode pegar um sujeito sem predicado, porque até para você achar o sujeito, você precisa do predicado. Que às vezes o sujeito pode estar no início da mensagem, no meio da mensagem ou no fim da mensagem. Então o perigo, mais uma vez eu quero falar, do perigo da descontextualização de uma frase, que ela muda completamente a mensagem passada e pode criar graves problemas de ensino, de se multiplicar um ensino errôneo. Em João 14, o versículo 1 a seguir, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, ponto e vírgula. Crede em Deus, crede também em mim, ponto final. Na casa do meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Pronto, só até aqui. Irmãos, a descontextualização desse versículo tem levado muitos pregadores, muitos mesmo, a pregarem dizendo: Jesus foi preparar lugar e vem buscar a sua igreja. E eles dizem assim que Jesus foi preparar lugar com base nesse versículo. Só que não é isso que o versículo está dizendo. As pessoas descontextualizam o texto. É igual àquela confusão que os espíritas fazem para fomentar as suas ideias errôneas a respeito da vida após morte, da ressurreição, ou melhor, da reencarnação, aquela ideia da reencarnação dos espíritas. Eles fazem em cima de uma palavra descontextualizada. Quando você tira uma frase do contexto original daquela frase, você pode dar ela a mensagem que você quiser. Você pode inserir ela em qualquer outro contexto que possa ser inserido. No entanto, não é o texto, não é aquilo que está dizendo. Observe as afirmativas de Jesus. Não se turbe o vosso coração, ponto e vírgula. Crede em Deus, crede também em mim. Ponto final. Olha, observe. Na casa de meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, aí agora entra, por isso que eu digo que você tem que contextualizar. Você não pode pegar uma frase fora do contexto dela, da mensagem dela, assim que você muda o sentido da frase. E Jesus é bem claro. Ele afirma que na casa do meu pai, no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 14, no capítulo 14, o versículo 2, diz: na casa do meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Você observe que daí para frente, os versículos que seguem a partir do versículo 2, é sobre o ponto de vista, de se as moradas não existissem. Observe que ele diz, se não fosse assim, observe. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Você observa que o tempo do verbo vai estar no passado.
O tempo do verbo teria dito está no passado. Ora, Jesus está dizendo, com todas as letras, as moradas, até porque lá na frente está escrito que está preparado desde a fundação do mundo. Então, o perigo de você fazer certos comentários, você ensinar certas coisas à Igreja de Cristo, sem analisar com detalhes, sem observar pequenas coisas, uma vírgula, sem observar um ponto final que muda completamente a história. Então, em nenhum momento Jesus disse aqui que iria preparar lugar. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, observe o verbo. Onde é que está o tempo desse verbo? O tempo do verbo está no passado. Se não fosse assim, eu vulo teria dito, observe, teria falado para vocês. Se essas moradas não existissem, eu já tinha falado para vocês. Eu tinha falado para vocês, olha, eu vou preparar lugar, tá. Ele começa mostrando o que ocorreria se as moradas não existissem, uma vez que ela já existe. Então é por isso que esses dias eu tenho batido nessa tese de você tomar cuidado com aquilo que você está ensinando. De você tomar cuidado com o verbo, com a ação, com a ação daquilo ali. Para você não dizer que Jesus disse alguma coisa, quanto Jesus não disse. Você ensinar alguma coisa que Jesus não ensinou. Então, em nenhum momento, em João 14, Jesus está dizendo que foi preparar lugar. Ele disse, João 14, versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas, ponto e vírgula. Se não fosse assim, ou se assim não fosse, se não fosse assim, eu vulo teria dito. Eu já tinha conversado com vocês. Eu já tinha explicado para vocês. Se essas moradas não existissem, eu já tinha mostrado isso para vocês. Eu tinha dito, olha, eu vou preparar lugar. E se eu for, e se eu preparar o lugar, eu virei outra vez, levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estejais vós também. Se eu for. Olha, será que Jesus não sabia que ele iria? Será que Jesus não tinha dia e hora? Jesus não sabia de tudo? Então, o tempo era sobre a manifestação de Jesus, desse ensinamento, é sobre o ponto de vista das mensagens, que isso não existisse. É muito parecido lá com o texto de com o texto lá de Samuel? Porque a Bíblia diz que quando Saul foi consultar a feiticeira, que ele tentou enganar e a feiticeira descobriu que era o próprio Saul, pediu clemência a ele, disse que você quer me matar, e ele diz assim, a Bíblia diz que Deus não falava mais por Saul através nem dos profetas, nem o pulsar, que é aquele instrumento que Deus falava com os seus homens de Deus. E Saul resolveu consultar a feiticeira. E ele manda buscar a Samuel, consultar a Samuel. E a mulher disse, eis que eu vejo um homem subindo, observe, subindo das profundezas lá. Eu vejo um homem subindo envolto numa capa preta. Aí veja o versículo a seguir como é que diz. E entendendo Saul que era Samuel, disse Samuel. Aí vem todo um contexto de Saul falando com Samuel, segundo o ponto de vista de Saul. Segundo aquele ponto de vista que ele entendeu que era Samuel e conversou com aquele espírito como que fosse o próprio Samuel. A Bíblia não disse nenhuma das hipóteses, até porque não poderia ser Samuel. A Bíblia diz assim, e entendendo Saul que era Samuel. E essa é a confusão dos espíritas. Porque Saul diz aí na frente, e Saul conversou com Samuel, e Samuel disse isso a Saul, falou isso e isso, falou que Saul ia morrer, os caras iam matar ele na guerra, tudo aquilo ali, sobre o ponto de vista do que ele entendeu. Não foi a Bíblia que disse. Então é muito parecido com esse texto aqui, que Jesus, em nenhum momento, ele disse que foi preparar lugar. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas.
Se não fosse assim, isso é, se as moradas já não existissem, eu vos teria dito, o tempo do verbo passado, teria dito, vou preparar lugar. E daí para frente, o texto é todo sobre o ponto de vista de Jesus. Se ele não tivesse, se as moradas não existissem, não existissem as moradas, ele diria aquilo. Então, por amor de Deus, não tire uma frase do contexto para formalizar uma mensagem de acordo com o seu querer e a sua vontade. A mensagem, o valor da Bíblia Sagrada, o valor da mensagem bíblica é se ela está dentro do contexto original dela. Então, tenha um bom dia. Não tire as frases do contexto, pois ela muda completamente a sua mensagem. Bom dia.